Graça e paz. Vamos dar início a mais um culto, né? Nosso Deus. Vamos orar. Vamos começar com uma oração, né? Orar ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito por nós, né? Tudo que Ele tem feito e tudo que Ele ainda há de fazer por nós. Oremos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Deus, por mais esse dia, Pai, especial, Pai. Obrigado por ter nos sustentado até aqui, Deus. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos protegido, Pai. Protege, Pai, esses que estão nas ruas, Deus. Protege eles, Deus, de todo mal, Deus. Que o Senhor esteja curando, Pai, aqueles que estão no leito do hospital, Deus. Cura aquele povo, Jesus. Faz com que eles reconheçam também, Pai, que a glória é somente sua, Deus. Que aqueles que forem curados, que reconheçam o Senhor como Senhor e Salvador da vida deles, Deus. Ó, Pai, que o Senhor venha nos fortalecer, Pai, para que nós possamos fazer a Tua obra, Deus. Nos sustenta, nos fortalece espiritualmente. Que o Senhor faça a obra nas nossas vidas, Pai, para que a Tua palavra seja cumprida aqui na terra, Deus. Que o Senhor fortaleça as suas igrejas, Deus. Fortalece a sua igreja. Fortalece o teu povo, Pai. Para que possamos caminhar contigo, Deus. Porque o nosso alvo é o teu Filho, Jesus Cristo. Muito obrigado por tudo que tem feito por nós. Perdoa os nossos pecados. Amém. Vamos dar início com o louvor de número 108. Do nosso cantor cristão. Alô? Alô? Quando Cristo sua trombeta lá do céu manda tocar, quando o dia muito glorioso lá rompeu, os inimigos dessa terra, meu Jesus incorporar. Fizesse então chamada, lá estarei. Quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, lá estarei. No glorioso dia quando o crente ressurgir e da glória de Jesus participar. Quando os crentes ressurgidos e saudarem do povo, se fizesse então chamada, lá estarei. Quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, lá estarei. Até o dia terminar, falarei do teu amor por nós aqui. Então chamada, lá estarei. Quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, quando sim fizer chamada, lá estarei. Amém. Vamos abrir agora nossas Bíblias
para a nossa leitura de Romanos 8. Romanos 8, de 1 ao X17. Romanos 1. Ou Romanos 8, 1. Desculpa. Amém? Eu vou ler os ímpares e vocês os pares. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança da carne e do pecado, pelo pecado condenou o pecado da carne. Porque o que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Amém. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade e pode ser. Amém. Peço que a irmã Joana ore a Deus pela palavra. Joana não está. Senhor, ter nos sustentado, Pai. Obrigada pelo privilégio de poder te servir e cultuar o seu nome com os meus irmãos. Abençoe essa palavra que foi lida, Pai. Que ela possa estar gerando frutos em nosso coração, que nosso coração seja terra fértil, Pai. E que essa palavra não fique só para nós, mas que possamos praticá-la, Pai. E compartilhá-la também com outras pessoas que precisam ouvir. Obrigada, Jesus, por mais um dia aqui. Que seja para a honra e glória do teu santo nome. Amém. Amém, Deus. Amém. Agora vamos entrar em nossos especiais. Irmão Osmar, por favor. Irmã Michele, por favor. Você quer cantar junto comigo? Graça e paz, irmãos. Isabela quer louvar comigo. Então, a gente vai cantar uma canção que, desde bebezinha, eu cantava para ela e até hoje ela lembra. Às vezes ela pede, mamãe, canta aquela musiquinha. Então, a gente vai louvar essa canção agora, que fala da criação de Deus, do sol e da lua. Vamos lá? O sol que brilha lá fora é grandão, foi Deus quem fez, veja só que emoção. O dia faz claro e nos dá seu calor, o sol se me lembra que Deus é amor. A lua brilha lá fora no céu, foi Deus quem fez, veja só que troféu. A noite ilumina assim com suave cor,
A lua me lembra que Deus é amor. De novo. O sol que brilha lá fora é grandão. Foi Deus quem fez, veja só que emoção. O dia faz claro e nos dá seu calor. O sol sim me lembra que Deus é amor. A lua brilha lá fora no céu. Foi Deus quem fez, veja só que troféu. A noite ilumina assim com suave cor. A lua me lembra que Deus é amor. Amém. Glória a Deus. Alô, som. Eita, meu Deus. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? O Espírito Santo. O Espírito Santo é a tranquilidade, a brisa da paz, é a felicidade, a doce presença, o sorriso da alma, a fé que alivia, consola e acalma. O Espírito Santo, o bom pensamento, que nesse momento está nesta canção, querendo uma chance, batendo na porta, pedindo pousada no seu coração. Espírito Santo, Consolador, amigo mais certo na hora da dor. Espírito Santo, meu bom professor, me ensina a servir, Jesus Salvador. Eu sou tão pequeno, preciso de ti, Espírito Santo, eu estou aqui. Em adoração, toda amada igreja, eu me rendo a ti. Tu és como um rio, rio de águas vivas, flui dentro de mim. Como rei Davi, quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração.
louvor. Majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, em adoração, eu me rendo a ti, tu és comigo. A voz viva flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como rei Davi. Quero te louvar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digna de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Amém? Amém. Agora, toda amada igreja, né? Convido toda a amada igreja a devolver a Deus o que é de Deus, nossos dízimos e ofertas. Chama a irmã Michele para entoar o hino de 296. (296) do cantor cristão. A ti seja consagrada minha vida, meu Senhor, meus momentos e meus dias sejam só em teu louvor, sempre minhas mãos se movam com presteza e com amor, e meus pés velozes corram ao serviço do Senhor. Minha voz sempre toma para o teu louvor cantar. Toma os lábios meus fazendo a mensagem proclamar. Meu amor e meu desejo sejam só teu nome honrar. Faze que meu corpo inteiro eu te possa consagrar. Amém. Amém. Convido a irmã Mala para estar orando por dízimos e ofertas. Senhor Jesus, meu Deus, meu Pai, muito obrigado, Deus, por estarmos aqui presentes na Tua casa, Senhor. Obrigada pelo culto, ó Deus, que se inicia. Eu te agradeço por tudo que tem sido feito até aqui.
Ó Pai, nesse momento em especial, eu te agradeço por todos os dízimos e ofertas que cada irmão pôde contribuir conforme aquilo que o seu coração liberou. Ó Deus, eu te peço que o Senhor possa estar trabalhando na vida daqueles irmãos que não puderam estar aqui, que não puderam contribuir, Senhor Deus. Tu sabes, ó Deus, o motivo. Ó Deus, tem sido dias difíceis, Pai. E eu te peço que o Senhor possa estar abrindo portas de emprego para aqueles que estão desempregados. Que o Senhor possa estar movendo os meios, Pai, conforme as nossas necessidades, para que não nos falte o sustento, que não nos falte, ó Deus, como nós contribuirmos com a Tua obra, ó Deus, porque nós sabemos que a Tua obra não pode parar. Ó Deus, eu te agradeço por tudo e te peço, Senhor, que o Senhor continue falando conosco. Em nome de Jesus, amém. Amém, Deus. Amém. Agora, entregar a palavra ao nosso pastor Luciano. Então, irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja convosco, amém? Glória a Deus. Queridos, quero agradecer aos amados irmãos pela vida, pela presença de cada um. Agradeço a Deus também pela vida dos irmãos, que também, em virtude de se resguardar por causa da idade ou de comorbidades, também estão em casa acompanhando o trabalho do Senhor através da nossa transmissão ao vivo. Agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos, os presentes e que também os que estão presentes online, por assim dizer. Queridos, nós estamos estudando ainda o livro de Mateus. Nós temos um livro base, que são os Fundamentos da Fé, de John MacArthur e equipe. Nós fizemos o primeiro trabalho, que foi ver os livros da Bíblia, sua sequência no Antigo Testamento. Só que uma vez que a gente chega no Novo Testamento, nós temos agora um trabalho especial, já que nós estamos tratando dos livros que falam da vida de Jesus e as 4 maneiras ou 4 visões diferentes em que o relato do Evangelho de Jesus é mostrado e é escrito para cada um de nós. Então, por se tratar de Cristo Jesus, nós vamos investir mais tempo no estudo desses 4 livros da Bíblia, para depois nós termos uma continuidade, mais ou menos aí na velocidade proposta pelo livro texto, que, repito, são os Fundamentos da Fé, de John MacArthur, para a gente ter realmente uma sequência no nosso trabalho. Creio, irmãos, que é de suma importância nós fazermos o trabalho desta maneira, porque é a vida do nosso Salvador, é o ministério público de Cristo Jesus que nos salvou, seu ministério, sua morte, ressurreição e sua ascensão aos céus, sentando à destra do Pai. Por isso, a necessidade de termos este trabalho mais profundo. Então, eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias para o livro de Mateus, para nós darmos continuidade. Capítulo 18, para nós darmos continuidade aí ao nosso estudo. Oremos. Senhor nosso Deus, glorioso Pai, louvado, exaltado, engrandecido seja o Teu santo nome, Pai. Nós Te adoramos, nós Te bendizemos, nós Te louvamos, ó Senhor, porque Tu és Deus. Santo, santo, santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da Tua glória. Louvemos e exaltemos a Ti, ó Pai, porque só o Senhor é digno. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, aqui humildemente nós Te pedimos perdão pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, ó Pai,
todas as vezes que, de maneira incidente, nós pecamos contra Ti, todas as vezes, ó Pai, em que permitimos que o velho homem vencesse, nós confiamos no Teu perdão em sincero arrependimento. E também, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, te pedimos que o Senhor abençoe este estudo da Tua Palavra. Ó Pai, a Tua igreja precisa de crescimento espiritual, Teu povo precisa de crescimento espiritual. Nós precisamos nos aprofundar mais em intimidade contigo. E a Tua promessa, Pai, para cada um de nós é que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a Tua palavra. Portanto, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, te pedimos que o Senhor abençoe este momento de estudo na Tua palavra, para que nós possamos cada vez mais guardá-la em nossos corações para não pecarmos contra Ti. Nós te pedimos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, irmãos, nós vamos aprender um pouco mais sobre o livro de Mateus. Então, antes de darmos continuidade, eu quero trazer uma lembrança para os irmãos acerca do que nós já estudamos até agora. Nós temos o tema principal do livro, a intenção de Mateus é demonstrar para a igreja para a qual ele enviou essa carta, né, o relato do Evangelho de Jesus Cristo, é mostrar que Jesus é o Rei Messias esperado pelos judeus. De tal maneira, ele escreve esse livro, que de consenso de todos os estudiosos, de que Mateus escreveu este livro para alguma igreja que era majoritariamente constituída de membros judeus, convertidos. Eles eram judeus, eles eram israelitas e se converteram ao Evangelho. E provavelmente Mateus escreveu para a própria igreja mesmo em Jerusalém, mas não tem como termos uma certeza disso. Mas o fato é que Mateus, ele comprova, ele mostra a intenção dele enquanto relata os fatos ocorridos na vida e ministério público de Jesus, ele demonstrar, de acordo com as profecias do Antigo Testamento, que Mateus é este rei, este Messias que eles, os judeus, esperaram durante tantos séculos. Então, ele começa falando sobre a vinda deste rei, ele fala da linhagem deste rei. Jesus, ele é da linhagem de Abraão. É por isso que ele, diferentemente de Lucas, ao relatar a genealogia de Jesus, ele não parte de Adão, ele começa de Abraão, porque a intenção dele não é demonstrar Jesus como o Salvador do mundo. Não é que ele nega isso, é porque o foco dele é aquela comunidade judaica, é aquela comunidade de israelenses. Então ele começa a partir de Abraão. A partir do momento em que ele faz a genealogia, ele passando por Davi, inclusive ele demonstra que Jesus é herdeiro do trono de Davi, pelo fato de ser um descendente de Davi. Então, logo depois ele parte para o ministério público de Jesus, como ele começa com os milagres, com todo aquele trabalho dele de arregimentar discípulos e de demonstrar que ele é o Messias através dos milagres. Depois, no capítulo 5, por exemplo, a gente já vê Jesus mostrando por que ele tem esta autoridade como um rei, como Messias, em virtude de ele demonstrar sua autoridade sobre as doenças, sobre os espíritos imundos, sobre os elementos da natureza. Ele demonstra a sua autoridade como Messias através desses milagres e através do Sermão do Monte. Ele mostra o seu objetivo aos proclamadores, ele demonstra qual é a sua missão. Qual é a missão dele aqui? Ele deixa bem claro que, embora ele ensine vários valores éticos
A gente viu um pouco de ética, inclusive, no culto passado, na EBD passada, por causa disso. Embora ele passe valores éticos, ele deixa bem claro que o objetivo dele não é trazer uma teoria ética para aqueles que são seus seguidores. A ética que ele exige que seus seguidores vivam não é uma ética teórica, mas sim um estilo de vida em virtude de que nós só conseguimos ter uma vida ética aqui que seja uma ética superior à ética da sociedade se nós estivermos baseados nele. Ele é aquele que nos entrega a vida ética cristã e ele é a base sobre a qual nós devemos nos firmar, senão a gente não consegue viver essa ética. Depois ele fala, nós aprendemos um pouco sobre os conflitos, os inimigos trabalhando contra, e a partir de agora nós vamos ver como é a administração do rei, como é que ele vai administrar o seu reinado milenar. Inclusive, a gente começou um estudo sobre isso também, uma série de mensagens, mais como uma série de mensagens do que necessariamente estudo, na quarta-feira passada. Se for da vontade de Deus, a gente vai trabalhar sobre isso aí nos cultos seguintes. Mas a nossa intenção aqui é a gente dar continuidade no livro de Mateus e a gente vê, inclusive, que existe essa predisposição de Cristo de nos mostrar como é que é a sua administração, inclusive profeticamente, para a época do milênio. Então, em Mateus, capítulo 18, nós vamos ver aqui que ele vai do capítulo 18, versículo 1, vai até o capítulo 23, versículo 39, tudo isso falando sobre a sua administração. E o primeiro ponto é o chamado. Ele nos chama dentro desse novo sermão, que é o quarto sermão que ele nos dá no livro aqui de Mateus. Qual é a semelhança entre um crente e uma criança? E neste ponto aqui nós temos os versículos de 1 a 6, capítulo 18, versículos de 1 a 6, que diz assim: naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é maior no reino dos céus? Jesus, chamando o menino, o pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome um menino tal como este, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Então, o que nós encontramos aqui é agora Jesus nos mostrando como é a administração no seu reino. Porque os discípulos agora estavam preocupados com chefia, com liderança. Os discípulos demonstraram preocupação na hierarquia. Eu posso imaginar 12 homens disputando de maneira velada ou de maneira aberta, o texto não deixa claro, mas disputando para ver quem é que seriam os chefes. Quando esse Messias levantasse a nação, para que a nação pegasse em espadas, era assim que eles achavam que seria, né? Jesus ali pregando o amor, dizendo bem claro que ele precisaria morrer no lugar dos pecadores, mas mesmo assim eles não internalizavam, eles não aprendiam logo de cara essas coisas. Eles pensavam que em determinado momento Jesus ia chamar a nação para pegar em espadas, para lutar contra o opressor Império Romano. Então eles estavam preocupados, quem que vão ser os generais? Quem que vai ser o chefão de tudo? Né? Abaixo de Jesus, quem é que vai ser o segundo? Eu me proponho. Então o que Jesus está vendo aqui é um grupo de homens que, por não entenderem que é necessário primeiro que o Messias morra no lugar dos seus seguidores, no lugar dos seus discípulos, por toda a humanidade, eles então acham que Jesus vai chegar o momento que vai mandar as pessoas pegarem espadas e se levantar contra o Império Romano. Então por isso eles fazem essa pergunta aqui: quem é o maior? Quem é o maior no reino dos céus? Qual é a hierarquia? E Jesus estabelece essa hierarquia, ele dizendo: vocês precisam ser como crianças. O maior no reino dos céus é aquele que se faz mais humilde. Então a primeira regra
que Jesus nos ensina sobre a administração das coisas do reino é a humildade. É a capacidade de se colocar como inferior ao outro, mesmo que se veja no outro características que parecem que não contribuem tanto assim para o reino de Deus. É muito comum, por causa de uma beleza física ou de uma acuidade de inteligência maior, ou uma expressividade na hora de falar em público, ou uma capacidade de fazer alguma coisa na igreja ou na sociedade, ter algum tipo de orgulho no coração. Isso é comum. Mas o que Jesus nos diz é para fazermos justamente o contrário. Nos vermos como servos, nos enxergarmos como incapazes e termos a capacidade de nos colocar como inferiores a outras pessoas. Eu quero dar um exemplo de vida mesmo, vivida por mim aqui na igreja nos meus primeiros anos de convertido. Os irmãos mais antigos aqui da igreja devem se lembrar da irmã Yara, uma mulher que não tem, né, algum tipo de síndrome, alguma coisa, eu não sei exatamente qual é a síndrome que lhe acomete, mas é uma irmã que, quando eu era novo convertido, tinha 20 anos de idade, em 1900 e Guaraná de Rosca, eu me lembro que a irmã Yara já estava ali à beira dos 40, né? Os irmãos são aqui para mais ou menos aí uns 40 anos de idade. Mas ela fazia parte, embora tivesse 40 anos de idade, não fazia parte do grupo das senhoras. Ela ficava com nós, os jovens, os adolescentes, porque por causa dessa síndrome, ela não crescia mentalmente tanto a tal ponto de ser considerada adulta. E de tal maneira era isso que até nós, muitas vezes, os jovens, nós considerávamos que ela era mais inocente do que a gente, que ela era mais infantil do que a gente, de tal maneira que muitas vezes a gente até brincava com ela. Dizer assim, olha, aquele rapaz ali e tal, para namorar, ela ficava toda aquela coisa inocente mesmo, como se fosse uma menina de 13 anos de idade. E muitas vezes isso fazia com que nós não enxergássemos nela o motor para o trabalho cristão que aquela filha de Deus é. Hoje não mais por causa da idade, não mais por causa da dificuldade de locomoção e tudo mais, mas com todas as limitações que ela tinha, por causa da síndrome que ela tem, que nós não sabemos o que é, mesmo em virtude de tudo isso, aquela é uma filha de Deus que glorifica a Deus. A gente via isso a tal ponto de, nas nossas conversas, que nós como jovens, até em retiros de carnaval, a gente chegou à seguinte conclusão: quando nós estivermos no céu, nós vamos nos surpreender pela posição espiritual de Yara diante do trono do Senhor, por causa do exemplo que ela é. Então isso aqui este testemunho que a gente pode dar da vida de Yara, os irmãos aqui mais antigos da igreja podem se lembrar muito bem disso, e se eu desse a oportunidade para vocês, neste momento no microfone, para falar da irmã Yara, eu tenho certeza que passaríamos horas aqui elogiando aquela mulher criança. Nos mostra o quanto é realmente importante recebermos a Cristo como uma criança, como a humildade é importante. Então, este primeiro ponto, nesta maneira como Jesus nos ensina de como é que deve ser a administração do reino de Deus, nós aprendemos que é necessário a humildade da criança na hora de nós nos enxergarmos diante do Senhor e diante do reino do Senhor, diante do Rei Messias Jesus Cristo. O segundo ponto sobre a administração é que ele nos adverte acerca dos escândalos, que vai dos versículos 7 a 9, que dizem assim: ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vem. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te escandalizar, corta-os e atira-o para longe de ti. É melhor
entrar na vida como um aleijado, do que tendo 2 mãos os 2 pés e seres lançado no fogo eterno. E se o teu olho te escandalizar, arranca-o, atira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um só olho, do que tendo 2 olhos e seres lançado no fogo do inferno. Aqui eu quero trazer, inclusive, um pouco da contextualização do versículo anterior, que é o versículo 6, em que Jesus ele diz que é melhor que uma pessoa amarre uma mó de atafona, ou aqui nessa tradução que eu estou lendo aqui, mó de azenha. O que é uma mó? Uma mó é uma pedra muito grande que era usada para triturar grãos naquela época, para fazer com que aqueles grãos se tornassem farinha, uma espécie de farinha. Então, quando a mó era muito grande, amarrava-se um animal naquela pedra, era uma pedra redonda, muito pesada, e aquele animal tinha como tarefa ficar ali rodando, girando ali ao redor daquela pedra, enquanto ele fazia aquela pedra girar e triturar os grãos. Eram muito pesadas. Se encontra pedras, hoje em dia, daquela época, de até meia tonelada. Então, eram pedras muito grandes. O que Jesus está dizendo é, se você se coloca como alguém que escandaliza a igreja, que escandaliza os pequeninos, então seria melhor para você amarrar uma pedra pesada no teu pescoço e se lançar no mar. Aqui o que o Senhor Jesus está nos dizendo é que na administração do reino, nas coisas do rei, o escândalo é proibido. O escândalo, ele traz um peso tão grande que seria melhor que essa pessoa buscasse exterminar a sua própria vida. E aqui ele não está falando de maneira literal no que se refere ao que a pessoa precisa fazer. A maneira como ele coloca aqui a construção frasal seria melhor se antes do escândalo cometido acontecesse isso com a pessoa. Portanto, o que Jesus está falando aqui não é um incentivo ao suicídio, mas a demonstração da perversidade espiritual que é o cometimento do escândalo. Escandalizar a igreja, escandalizar crianças, escandalizar novos convertidos que, quando se convertem, acham que na igreja está tudo às mil maravilhas, que são tudo flores e que todos nós somos santinhos e que ninguém comete pecado contra ninguém. É isso que ele está falando, da agressividade e da seriedade do que é o escândalo. Não é, de maneira nenhuma, um incentivo ao suicídio. O ponto 3. Agora sobre a parábola da ovelha perdida, capítulo 18, versículos do 10 ao 14, que diz assim: Vede, não desprezeis algum desses pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos dos céus sempre veem a face do meu Pai que está nos céus. Porque o Filho do Homem não veio salvar porque o Filho do Homem veio salvar o que se tinha perdido. Que vos parece? Se algum homem tiver 100 ovelhas e uma delas se desgarrar, não irá pelos montes, deixando as 99 em busca da que se desgarrou? E se porventura a acha, em verdade vos digo que maior prazer tem por aquela do que pelas 99 que se não desgarraram. Assim também não é vontade de vosso Pai que está nos céus que um destes pequeninos se perca. Notem que a base da administração das coisas do rei continua sendo a criança. Ele continua associando uma ovelha, inclusive ovelha desgarrada, a crianças. O próprio mundo cria seus ditados acerca das crianças e diz, olha, enganar fulano de tal foi mais fácil do que tirar doce da mão de uma criança. Porque é de conhecimento geral de que as crianças elas são inocentes, não no que se refere àquela inocência em relação ao pecado. Já aprendemos aqui na igreja que quando Jesus diz que, quando ele fala, vinde a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus, Jesus não está dizendo que as crianças são inocentes no que se refere ao pecado que elas herdaram e que todos nós herdamos por causa do pecado de Adão. Não existe pessoas inocentes. Jesus não morreria na cruz do Calvário se existisse a possibilidade de haver sequer uma pessoa inocente na terra. Não existe inocência na infância.
O que existe na criança é a incapacidade de discernir o certo do errado. É isso. Jesus disse que vinde a minhas criancinhas, porque das tais é o reino dos céus, porque as crianças são inocentes e tal. É por isso que elas vão para o céu, se elas morrerem ainda pequenininhas. Não foi isso que Jesus disse. Ele está se referindo à incapacidade que a criança tem de discernir o certo do errado. A partir do momento que ela começa a aprender a gravidade da mentira, a partir do momento que ela começa a entender, a falar uma mentira para poder escapar de uma consequência de algo que fez, ela está com o rosto todo melado de leite condensado, e a mãe pergunta: menina, por que você pegou leite condensado? Não fui eu não, mamãe. Então, ali a criança ela já começa a perder aquele direito que nós podemos dizer que ela é aquela criancinha das quais Jesus falou. Porque ela já começa a perceber o peso das consequências de suas próprias ações, de tal maneira que ela tenta mentir, ou até mente, para encobrir, mesmo com a cara toda melada de leite condensado, ela mente dizendo que nem tocou na vasilha do leite condensado, por exemplo. Então, por favor, não pensem que crianças são inocentes, elas não são inocentes. Não existe inocência. Uma pessoa inocente sequer que caminhasse sobre a terra, Jesus não viria para morrer pelo nosso lugar. O que essas criancinhas, não são criançonas, as criancinhas têm é a incapacidade de discernir o certo do errado. Mas vamos adiante. Ainda no capítulo 18, nós temos aqui o terceiro ponto, que é já vimos o da ovelha perdida, e agora o padrão. Qual é o padrão para a disciplina na igreja? O que é e como deve ser a disciplina na igreja? Os versículos 15 ao 20, eu quero ler aqui o 20 para a gente poder dar uma celeridade. Aqui diz aqui, parece que o vento tirou, aqui, capítulo 18, versículo 20. Porque, o versículo 20 agora, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. O que Jesus está falando aqui é sobre a disciplina, a necessidade que nós temos de buscarmos a disciplina interpessoal, ou seja, se seu irmão te ofende, vai até ele e repreende-o, mas se não te ouvir, então leva à igreja e tudo mais, os irmãos conhecem. E no versículo 20, ele fecha essa questão dizendo: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Um dos principais argumentos contra esta visão dos desigrejados, pessoas que acham que não precisam congregar em alguma igreja, é justamente o versículo 20, porque Jesus nos fala que o cristianismo, ou seja, que as coisas do reino precisam ser coletivas, 2 ou mais, é necessário que haja essa coletividade. Seguindo adiante, sobre a narrativa que ele nos passa, capítulo 19 vai falar sobre o ministério de Jesus Cristo em Jerusalém. Ele começa a falar agora sobre as coisas que aconteceram em Jerusalém. E algumas lições que ele vai nos passar, o capítulo 19, versículos de 1 a 10, ele nos fala sobre o divórcio. Só que sobre esse, eu quero ler para os irmãos aí só os versículos 5 e 6, para não ficar muito extenso. Versículos 5 e 6 diz: e disse, portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão 2 numa só carne. Assim, não são mais 2, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Uma das maiores responsabilidades do ser humano, do crente, da pessoa que realmente está em Cristo Jesus, é a escolha do seu marido, a escolha da sua esposa. Porque o que ele diz é que quando há esta união, o homem não deve atrapalhar. Não deve haver essa separação. Sobre o divórcio, o que ele fala é da necessidade de se manter no casamento. Nossos gênios não deram certo. Eu penso A e ele pensa B. Qual é
uns anos atrás ficou popularizada até uma questão de astros. Eu acho que ele é de Marte, ela é de Vênus, alguma coisa assim, eu não me lembro muito bem, né? Então, sempre vai haver uma desculpa para que a pessoa queira pensar na separação ou até levar isso adiante na prática. Mas o que Jesus diz é que o divórcio, ele não deve ser algo praticado por aqueles que seguem a Ele como Senhor e Salvador de sua vida. O próximo ponto sobre o celibato, versículos 11 e 12, 19, versículos 11 e 12 dizem: Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber esta palavra, mas só aqueles a quem foi concedido, porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, receba-o. Irmãos, um dos principais medos que uma igreja tem acerca dos seus membros é do escândalo sexual. Esse é um dos principais medos que qualquer igreja tem. A igreja tem medo, e é um medo que eu posso dizer que ele tem suas motivações santas. Nós não queremos que nossos jovens caiam no pecado do sexo antes do casamento. Nós não queremos que pessoas casadas tenham algum tipo de prática sexual fora do casamento. Então, um dos principais medos que uma igreja tem é que algum de seus membros seja foco desse tipo de escândalo. Por causa disso, muitas vezes, nós, como igreja, pressionamos demasiadamente nossos jovens a que se casem. Temos uma cultura de achar que a moça que chegou aos 25, 26 anos de idade, solteira, vai ficar para a titia. Nós temos um mote de dizer que se aquele jovem está beirando os 30 e não casou ainda, será que ele é? Nós temos uma cultura de incentivar de tal maneira o casamento que corremos o risco, 23 a 30, e nós vamos ler o versículo 26, do 23 ao 30, mas o 26 diz assim: E Jesus, olhando para ele, disse-lhes: Ao homem isto é impossível, mas a Deus tudo é possível. É a partir da vida desse jovem rico que surge essa conversa. Mas eu peço que os irmãos notem nas suas leituras que quando Jesus engloba, ele engloba o rico e o pobre. E ele fala da impossibilidade de uma pessoa ser salva por si mesma, pelos seus próprios méritos. Então, o que o versículo 26 nos diz é que não é possível que um homem salve a si mesmo. Mas para Deus é possível. É por isso que às vezes até algumas maneiras dos crentes falarem são antibíblicas. Vamos usar aqui a gíria. Qual é a gíria evangélica mais usada no Brasil? Aceitar Jesus. Essa é a gíria evangélica mais usada. Mas você não encontra base bíblica em lugar nenhum para que alguém aceite a Jesus. Ninguém aceita Jesus. É Jesus que nos aceita, porque nós é que somos pecadores, nós é que devemos pedir humildemente que Ele nos aceite no seu reino. O que acontece com o crente não é que ele aceita Jesus, mas é que ele nasce de novo. Ele recebe a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, mas isso só acontece porque Jesus o aceita. Por quê? Porque ao homem, versículo 26, isso é impossível, mas a Deus tudo é possível. Então, o que nós encontramos aqui é esta necessidade mesmo, de buscarmos o entendimento na palavra, inclusive nesse sentido. Então, queridos, o próximo ponto que nós vamos encontrar
sobre a igualdade. Nós já vimos um pouco disso sobre a humildade, mas vamos falar sobre a igualdade, que vai dos versículos 1 a 16, capítulo 20, versículos do 1 ao 16, mas nós leremos os versículos 15 e 16, capítulo 20, versículos do 1 ao 16, nós leremos o 15 e o 16, que diz assim: ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu, ou é mal ao teu olho porque eu sou bom, Assim os derradeiros serão os primeiros, e os primeiros os derradeiros, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Aqui nós encontramos a parábola que Jesus conta sobre os trabalhadores da vinha. Ele chama vários trabalhadores ao longo do dia, ele começa a chamar alguns que começaram a trabalhar ainda de manhã cedo, e ele chama, ao longo do dia, ele vai chamando outros trabalhadores, e alguns já perto do fim da tarde, e quando ele dá o pagamento da diária, ele iguala a todos. Então aqueles que começaram a trabalhar desde o início do dia, eles reclamam porque eles receberam a mesma coisa que aqueles que foram chamados no fim da tarde. Então essa pergunta deste dono desta fazenda aqui dentro da parábola é: vem cá, eu não posso fazer o que eu quiser com o que é meu? É feio aos teus olhos que eu seja bondoso com todo mundo? O que Jesus está dizendo aqui nessa parábola é: o trabalho desses trabalhadores aqui durante o dia é a vida cristã. O dia de trabalho aqui simboliza a nossa jornada cristã, o tempo de cristianismo que cada um tem. Por exemplo, o Senhor Jesus me resgatou quando eu tinha 20 anos de idade. Já tem gente que é chamado por Cristo desde a mais tenra infância, e tem uma vida cristã desde quando tinha 3, 4, 5 anos de idade. É o que se chama de dizer que nasceu no lar evangélico. Já tem outras pessoas que recebem a Jesus depois dos 60 anos de idade. O que Jesus está dizendo aqui é: olha, a humildade na vida cristã, ela precisa ser de tal maneira que nós nos consideremos como iguais, inclusive aqueles que tiveram uma vida desregrada durante a sua caminhada aqui na terra, mas que aos 60, aos 70 anos de idade, receberam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, e vão para o mesmo céu, e vão ser salvos, e vão viver no mesmo reino, e fazem parte da mesma noiva, que é a igreja. O que Jesus está nos ensinando aqui é isso, sobre a humildade e a igualdade no reino dos céus. Próximo ponto, vamos lá, versículos 17 ao 19, sobre a sua morte. Versículos 17 a 19, o texto diz assim, capítulo 20, 17 a 19. E subindo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 discípulos, e no caminho disse-lhes: Eis que vamos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios, para que dele escarneçam, e o açoitem, e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Aqui Jesus, ele mostra mais uma vez que ele sabe para o que ele veio. Quando ele mostra qual é a administração do rei, ou seja, como é que ele administra as suas coisas, ele quer que seus discípulos eles sejam como criança, que eles fujam do escândalo, que eles demonstrem amor por alguma ovelha que está se desgarrando, que ele queira um padrão de disciplina na igreja, sobre divórcio, celibato, crianças, entrega, humildade, igualdade, etc. Ele agora está dizendo: olha, para que tudo isso aconteça, é necessário que eu, como rei de vocês, morra no lugar de vocês. O que ele está dizendo é: sem a minha morte, sem o meu sacrifício perfeito por vocês, todas essas coisas que eu estou ensinando não passam de teoria ética. Essa vida santa que eu proponho para vocês como igreja, só é possível através da minha morte. E, portanto, eu vou morrer para comprar vocês com a minha morte. Mas os discípulos, eles não aceitam isso tão facilmente. Afinal de contas,
A Bíblia diz que é necessário morrermos para o mundo. Mas a verdade, queridos, é que a gente não gosta de morte. A morte soa cacofônico aos nossos ouvidos. É uma coisa feia. A gente gosta de vida. Vamos passear, vamos curtir o sol. Mas o que Jesus está nos dizendo aqui é que Ele morre em nosso lugar. É uma morte verdadeira. Ele deixa bem claro, inclusive, os passos que levarão Ele a essa morte. E isso é um mistério tão grande, o fato de eles não terem percebido isso. E a parte mais profunda desse mistério é que, se nós estivéssemos no lugar daqueles 12 discípulos e mais os outros que estavam ali também, provavelmente agiríamos da mesma maneira. Por mais que Jesus dissesse que se sacrificaria por nós, o que eles queriam mesmo é que Jesus levantasse a nação para pegar a espada e lutar contra os romanos. Sobre a verdadeira grandeza, vai capítulo 20, versículos 20 a 28, nós vamos ver o que é que ele ensina sobre a verdadeira grandeza, mas nós leremos do 25 ao 28, que diz assim: Então Jesus, chamando para junto de si, disse: Bem sabeis que pelos príncipes dos gentios são estes dominados, e que os grandes exercem autoridade sobre eles. Não será assim entre vós, mas todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, seja vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Aqui, novamente, ele vai nos falar sobre humildade, só que a partir do ponto de vista da grandeza. Ele fala sobre humildade já 2 vezes nesse mesmo contexto, mas agora ele fala sobre humildade a partir do ponto de vista da grandeza. Você quer ser grande? Seja servo dos demais. Olha qual é a prática do mundo. A prática do mundo é que aquele que é grande é servido por todos os outros. No reinado é assim. Os servos principais, eles servem o rei, e esses servos principais são servidos por outros servos até chegar ao ponto da escravidão. Entre vocês é o contrário. Aquele que se fizer escravo dos demais é grande no reino dos céus. Todos nós temos mania de grandeza, motivados pela inteligência, motivados pela beleza, ou motivados inclusive por uma falsa humildade, mas todo ser humano, por egoísta e egocêntrico que é, ele tem uma certa mania de grandeza. O que Jesus está dizendo é, esta mania de grandeza ela precisa ser jogada por terra. É necessário que haja no coração nosso como crentes, no coração nosso como aquele que anela, que anseia, que espera por este reino proposto pelo nosso Rei Messias Jesus Cristo, nós sejamos humildes. Aqueles que esperam por este reino devem ser servos dos demais. O servir, como diz o hino que nós cantamos tanto, no serviço do meu rei eu sou feliz. É necessário realmente vivermos este serviço. Agora nós vamos aprender um pouco sobre algumas coisas que Jesus faz. Nos versículos 29 a 34, nós vamos ver alguns, ele curando 2 cegos. Aqui, me perdi aqui nas minhas anotações. Capítulo 20, do 29 ao 34. O versículo 34, para a gente ter aqui uma... Então Jesus, movido de íntima compaixão, tocou-lhes nos olhos e logo viram, e eles o seguiram. Então Jesus aqui ele cura 2 cegos. Nos versículos, capítulo 21, do 1 a 11, ele recebe adoração, mas nós vamos ler os versículos 9 e 10, que dizem assim:
E a multidão que ia adiante, que o seguia, clamava dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvorecia dizendo: quem é este? Aqui é a entrada triunfal de Jesus, ele recebe a adoração na entrada triunfal, mas eu quero avisar para os irmãos, lembrar na verdade para os irmãos, sobre a dificuldade desse texto, porque essa mesma multidão que adora Jesus neste momento, é a multidão que vai gritar: crucifica, crucifica. Então, não é o fato de louvar a Deus que faz com que mostre que determinada pessoa é cristã, que determinada pessoa realmente ama o Senhor, mas é se esse louvor parte de um coração arrependido, de um coração que reconhece a sua condição de pecador, de não merecedor de nenhum benefício que Cristo dá, e que se reconhece como grato porque recebeu algo que não merecia. Eu quero abrir aqui um parêntese, porque no livro de Mateus nós não vemos muitos detalhes sobre este momento, mas nós encontramos no livro de Lucas mais detalhamento sobre este momento, porque Jesus deixa bem claro que este momento aqui, em que ele entra em Jerusalém e que a multidão grita: hosana, bendito que vem em nome do Senhor, é um cumprimento da profecia que o arcanjo dá a Daniel, lá em Daniel capítulo 9. Era obrigatório que aquela multidão, mesmo que não acreditasse de maneira sincera em Jesus, era obrigatório que aquela multidão cantasse assim. Porque lá em Lucas, quando nós vemos os fariseus chegam até Jesus e dizem: mestre, manda que estes se calem. E Jesus diz: se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Eu não vou para lá agora, lá para Lucas, porque vai chegar o momento de nós estudarmos Lucas. Mas eu quero lembrar para os irmãos que esta é uma profecia de Daniel capítulo 9, principalmente a partir dos versículos 24 em diante. É necessário que Jesus entre em Jerusalém 5 dias antes da Páscoa, porque era a regra do Antigo Testamento que o cordeiro que fosse morto na Páscoa fosse separado 5 dias antes, para ser preparado para o sacrifício da Páscoa. Por isso que Jesus entra em Jerusalém 5 dias antes da Páscoa. Ele se entrega, ele se mostra como o cordeiro, ele se mostra como aquele cordeiro que é separado com 5 dias de antecedência, porque 5 dias depois ele teria de ser sacrificado, como foi sacrificado para comprar as nossas almas, para comprar a vida eterna para nós, amém? Então, eu vou só terminar aqui essa sessão que nós estamos, eu vou procurar ser um pouco mais rápido, já temos aí 50 minutos. Então, no capítulo 21, nos versículos de 12 a 17, nós encontramos Jesus purificando o templo. Os versículos 12 a 17, nós leremos só o 15 e o 16, que dizem assim: vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e os meninos clamando no templo, hosana ao filho de Davi, indignaram-se e disseram-lhe: ouves o que eles dizem, Jesus? Nunca ledes pela boca dos meninos e das criancinhas de peito tiraste o perfeito louvor? Nós encontramos Jesus, ele purifica o templo pela segunda vez, e os discípulos, as pessoas que não são seus discípulos, elas reclamam das atitudes de Jesus e dos seus seguidores. Então Jesus, ele demonstra sobre profecias do Antigo Testamento que era necessário que aquelas crianças repetissem as palavras, os cânticos que os adultos estavam cantando. Então, muitas vezes, irmãos, nós não temos ideia de como ou quanto nós estamos sendo usados por Deus.
Essa é uma das principais características da fé que nós exercemos. Porque ao contrário do que muitas profetadas de hoje em dia, que as pessoas querem chamar de profecias, na maioria das vezes, quando nós somos usados pelo Senhor, nós nem percebemos que estamos sendo usados pelo Senhor. É necessário nós nos lembrarmos que o Senhor transforma todas as circunstâncias, mesmo que aos nossos olhos pareçam circunstâncias ruins, em bens para nós. Ele transforma em bênçãos, porque todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas, e sem exceção. Aquelas crianças, elas não sabiam que elas estavam sendo usadas para o cumprimento de profecia sobre a necessidade de que o cordeiro deveria ser separado para morrer, com 5 dias de antecedência, dentro de como eram as regras da lei mosaica sobre o sacrifício da Páscoa. Mas elas estavam sendo usadas. Então, o conselho que nós aprendemos aqui, e que fica para cada um de nós, é que, embora nós não percebamos se estamos neste momento sendo ou não instrumentos de Deus na vida de quem quer que seja, a única obrigação nossa é manter o bom testemunho, é procurar dentro das nossas mais fortes forças, com o perdão da redundância, é ser santos, porque desta maneira nós somos usados pelo Senhor. Dessa maneira nós somos usados por Deus, e eu garanto para vocês, amados, é só quando estivermos lá na glória que nós vamos perceber o quanto Deus nos usou quando fomos fiéis à palavra. Até lá, sejamos como essas crianças, continuemos a louvar ao Senhor, continuemos a exaltar o nome de Deus, e então Ele nos usará para a sua honra e para a sua glória. Vamos chegar aqui ao final. Jesus purifica o templo, e agora a maldição da figueira, versículos 18 ao 22, capítulo 21, do 18 ao 22. A palavra de Deus diz assim: E na manhã, voltando para a cidade, teve fome. E avistando uma figueira perto do caminho, dirigiu-se a ela, e não achou nela senão folhas, e disse-lhe: Nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. E os discípulos, vendo isto, maravilharam-se, dizendo: Como secou imediatamente a figueira? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Em verdade vos digo que, se tiverdes fé e não duvidardes, não só fareis o que foi feito à figueira, mas até a este monte disserdes: Ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito, e tudo o que pedirdes em oração, crendo, o recebereis. Irmãos, existe uma coisa sobre nós que infelizmente está impregnado em nossos corações, da qual é muito difícil de se livrar. Essa coisa é egoísmo. E ela anda de mãos dadas com uma outra coisa chamada egocentrismo. O egoísmo é aquele sentimento perverso e aquela condição perversa de querer tudo para si, ou o melhor para si. Eu vou ter o melhor dessa terra, eu sou cabeça e não cauda, e outras falácias mais. O egocentrismo é a condição ou a capacidade que alguma pessoa tem de achar que o mundo gira ao redor do seu umbigo. A pessoa deve ser sempre o centro das atenções, receber mais atenção das pessoas. Se numa festinha ninguém me procurar para conversar comigo, então coitado de mim, ó céus, ó terra. Coisas assim desse tipo. Por que isso aqui? Porque nesta sessão aqui, em que Mateus narra o que Jesus fez aqui no dia seguinte, provavelmente a segunda-feira anterior à Páscoa, para quem acredita que o dia de Ramos é o domingo, ou na terça-feira, para aqueles que acreditam que o dia de Ramos foi numa segunda-feira. Os católicos acreditam que foi no domingo, por isso que chama domingo de Ramos, mas essa questão do dia não importa, na segunda ou na terça não importa. O que importa aqui, queridos, é que Jesus fez uma figueira secar. Jesus fez uma figueira secar.
Mas a grande maioria de nós só presta atenção na questão da fé, porque gostaria de ter o poder de olhar para um monte e dizer: monte, ergue-te daqui e precipita-te no mar. Só que qual é a base disso aqui que Jesus falou? A base é o fato de que os discípulos ficaram bobos, porque uma figueira que não tinha figos se secou imediatamente. Então aqui era um tempo em que a figueira estava cheia de flores, e por causa disso esperava-se que nela já houvesse frutos, e Jesus não encontra frutos nela, e Jesus disse: seca. E a figueira, o que foi que aconteceu com a figueira? Secou. O mais importante disso aqui não é você querer transportar o monte das dunas do Abaeté e mandar jogar na praia do Farol de Itapuã. O mais importante aqui é o que Jesus nos ensina, que diz: a figueira que não tiver frutos não entra no reino dos céus. A lição mais importante dessa sessão não é a gente querer ser egocêntrico ou egoísta de tal maneira de querer ter o poder e clamar como He-Man: eu tenho a força, e mandar o monte sair do lugar. É nos lembrarmos de que Jesus está constantemente olhando para cada um de nós, para ver se há fruto em nós. E isso é o mais importante. Ele quer encontrar fruto em nós. Ele nos dá todas as possibilidades, Ele nos dá todos os instrumentos para que nós sejamos figueiras frutíferas. E quanto mais frutos como figueiras nós damos, maior é o aumento da nossa fé, e maior a possibilidade de maneira humilde, realmente dizermos ao monte: levanta-te daqui, precipita-te no mar, e isso acontecer. Só que o crente gosta de inverter, colocar o carro na frente dos bois. Mas o fato é dar fruto, para então a fé ir aumentando cada vez mais, e não o contrário. Porque a paisagem, a gravura, a pintura mais importante aqui, disso que nós acabamos de ler, não é o monte saindo voando, segurando a si mesmo, como se fosse uma pessoa segurando a saia, e se jogar no meio do mar. A figura, a pintura, o quadro mais importante aqui é uma figueira que se secou. E essa figueira, meus queridos, não nos enganemos, elas simbolizam a nós. Essa figueira simboliza cada um de nós. E é necessário que sejamos figueiras que dão fruto. Estou já acabando, já estou prometendo isso há alguns minutos, mas eu vou cumprir daqui a pouco. A gente precisa chegar no fim dessa sessão aqui. Versículos 23 a 27. 23 a 27, diz assim: E chegando ao templo, acercaram-se dele, estando já ensinando, os príncipes dos sacerdotes, os anciãos do povo, dizendo: Com que autoridade fazes isto? E quem te deu tal autoridade? E Jesus, respondendo, disse-lhe: Eu também vos perguntarei uma coisa. Se me disserdes, também eu vos direi com que autoridade faço isto. O batismo de João, de onde era? Do céu ou dos homens? E pensavam entre si, dizendo: Se dissermos do céu, ele nos dirá: Por que não crestes? E se dissermos dos homens, tememos o povo, porque todos o consideram João como profeta. E respondendo a Jesus, disseram: Não sabemos. Ele disse-lhes: Nem eu vos digo com que autoridade faço isto. Essa resposta do desafio a que levam Jesus é para ele nos mostrar qual é a diferença entre as coisas espirituais e as coisas carnais. Aqueles homens, eles estavam querendo uma razão apenas humana para a autoridade de Jesus. O que é que Jesus faz? Jesus leva eles a razoarem, mesmo que humanamente falando, mas a razoarem sobre aquele que é o precursor de Jesus, aquele que veio antes de Jesus, a voz do que clama no deserto: preparai o caminho adiante de mim, como profetizado lá em Isaías 40. Ele leva aqueles homens a perceberem o seguinte: olha, se vocês não são capazes de responder nem sobre aquele que preparou o meu caminho, nem sobre aquele que preparou o coração do povo para a minha pregação, então não vou falar nem sobre mim. Vocês não conseguem aceitar nem que aquele que é meu subordinado, nem que aquele que é infinitamente menor do que eu, vocês não conseguem aceitar que ele é espiritual, quanto mais sobre mim.
Então também não vou responder para vocês. O que nós aprendemos aqui para finalizar, inclusive, já estou chegando aí a 1 hora já. O que eu quero, que nós aprendemos aqui, meus irmãos, é que temos de ter a capacidade de misturar as duas coisas. Somos seres racionais, Deus nos fez assim, para usarmos a razão, para refletirmos, para meditarmos sobre as coisas espirituais, mas somos também espirituais. É necessário que saibamos reconhecer a profecia do Senhor e ver qual é a autoridade com a qual Jesus usa para fazer todos esses milagres, todos esses discursos, inclusive a purificação do templo, que é a reclamação dos discípulos aqui sobre o louvor que ele recebia das criancinhas. A nossa vida é uma vida na qual nós precisamos permear coisas do nosso dia a dia com coisas espirituais, discernindo coisas espirituais com coisas espirituais. Porque o mundo aí não consegue discernir as coisas, mas nós temos a mente do Senhor, amém? Aquele que tem a mente do Senhor, ele consegue discernir bem tudo. É uma promessa para nós. Que nós temos, por causa da mente de Cristo em nós, nós temos a capacidade de descobrir quais são as coisas espirituais. E nós temos uma base, que é a palavra de Deus. Usando esta base, não corremos o risco de escorregar, não corremos o risco de errar. Trazendo novamente aqui esta contextualização do livro de Mateus para cada um de nós, eu quero lembrar para os irmãos que nós não temos o direito de achar que embaixo de toda e qualquer pedra que nós encontramos no caminho tem um diabo ali. Tem gente que vê o diabo em tudo. E de tanto ver o diabo em tudo, muitas vezes fala muito mais no inimigo do que no Senhor. Por outro lado, nós também não podemos ser racionais demais em achar que embaixo de todas as pedras nunca houve, não há, nem nunca haverá nenhum diabinho. Pode haver sim. É a razoabilidade no estudo profundo da palavra de Deus que vai nos dar o discernimento para este equilíbrio cristão. Nós reconhecemos, porque é uma promessa da palavra de Deus para nós, que se nós nos humilharmos perante o Senhor, se nós nos consagrarmos diante do Senhor, o diabo foge de nós. Essa é uma promessa. Então, nós não temos de ter vontade de pisar na cabeça do diabo. Porque se eu tenho a possibilidade de pisar na cabeça do diabo, significa que eu estou tão mal espiritualmente que o diabo está perto de mim. Basta um passo a mais e o diabo eu já alcancei a cabeça dele. O problema é que aí também está perto para ele me alcançar. Se eu me consagro ao Senhor, então o diabo foge de mim. Por outro lado, eu também não posso esquecer do que a própria palavra do Senhor também nos adverte, que o diabo é como um leão bramando, buscando a quem possa tragar. É necessário esse equilíbrio. Na nossa vida cristã, como seguidores do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, é necessário chegarmos a este equilíbrio e termos a capacidade de reconhecermos que temos uma vida cotidiana, que é física mesmo, que é das inter-relações humanas, das relações interpessoais, e sabermos que por trás disso tudo existe uma luta que é contra nós, que é o diabo e seus demônios que lutam contra nós, e estarmos sempre apercebidos nisso, buscando a consagração no Senhor e sempre lembrando, mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem alguma outra criatura, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Esse equilíbrio é necessário. E lembrando, queridos, aqui para, dessa vez, finalizando mesmo. O Senhor, Ele nos mostra o seu reino, as regras do reino, a ética do reino. E o mais maravilhoso disso tudo, nós seremos, quando o reino vier, a esposa do rei. Hoje estamos na condição de noiva, mas amanhã seremos a esposa do rei. Amém? Vamos orar. Santíssimo Deus, glorioso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, muito obrigado, Senhor, por esse estudo na Tua Palavra.
Te pedimos, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor abençoe grandemente nossos corações, na compreensão, no guardar do coração e na prática da Tua palavra, para não pecarmos contra Ti, Senhor. Continua a fortalecer, continua a abençoar a Tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Sim, eu amo a mensagem.